Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos falar sobre os profissionais que atuam na educação integral, como deve ser a formação desses profissionais e ainda a importância do diálogo entre os diferentes setores envolvidos nessa proposta educativa. São nossas convidadas a professora do Centro Universitário Ritter dos Reis, no Rio Grande do Sul, Maria Beatriz Titon, a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Tânia de Freitas Rezende, e a professora da Escola Municipal Ulisses Guimarães, em Belo Horizonte, Ana Paula Fernandes. Professores, alunos, comunidade, todos devem estar inseridos em programas de educação integral, iniciativas que podem ir além dos limites da escola. Na reportagem vamos conhecer dois exemplos, um projeto de preservação de memória que envolveu os moradores de uma cidade gaúcha e uma oficina de street dance, que foi uma experiência marcante para um aluno de uma escola de Porto Alegre. Em Picada Café, na Serra Gaúcha, o Parque Histórico Jorge Kuhn, que marca o início da colonização alemã na região, foi escolhido para ser a sede de um projeto de valorização do patrimônio histórico. É o projeto Passado no Presente, que tem a participação de alunos e professores envolvidos no turno integral nas escolas do município. Tudo iniciou em 2004 em função dos 160 anos de imigração alemã aqui na Picada Café. Então a gente fez a proposta de fazer um resgate histórico desses 160 anos e aí começaram a aparecer muitos objetos antigos, muito material interessante. E por isso, então, com o turno integral, a gente pensou que seria muito interessante oferecer uma oficina dessas para essas crianças menores. Nas idas ao parque, as crianças aprendem sobre os costumes dos seus antepassados. Antigamente não era as coisas assim, não tinha tudo como hoje, as coisas eram diferentes. Bom, a gente acredita que essas crianças, principalmente com todo esse olhar voltado ao passado, que eles possam ser adultos, no futuro, adultos com um olhar voltado ao passado também, preservando o patrimônio histórico, a cultura e o turismo de um local, né? Então, o objetivo desse projeto é de resgatar a história da Picada Café e fazer eles ter amor e carinho e respeito pelas coisas antigas que nós temos, porque a história está nos objetos antigos. A gente aprende a cuidar mais dos objetos antigos, porque eles já são faz tempo que são muito antigos. Em Porto Alegre, a participação nas atividades do programa Escola Aberta mudou a visão de mundo de um jovem na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Gilberto Jorge. Mudou para melhor mesmo, porque antes era aquele motivo de o Paulo tá fazendo isso, o Paulo tá fazendo aquilo, o Paulo tá incomodando. Minha mãe vivia o tempo todo aqui por causa de estresse de escola, o tempo todo mesmo. Foi quando Paulo recebeu o convite para participar como aluno da oficina de street dance, a dança de rua. Comecei a me interessar cada vez mais que comecei a fazer cursos lá de fora, curso de dança lá de fora da escola. E daí fui conhecendo outros grupos, outros projetos e fui me aprimorando cada vez mais. E daí no momento que o Fernando não pôde mais dar conta do projeto dele, ele teria que deixar alguém. E esse alguém, ele pediu para vir ficar com o projeto dele. 4. A escola fez das tripas ao coração, porque eu sou o cara que mais incomodou aqui dentro. Eles me ajudaram um monte, mas eu também tive que correr de atrás de bastante coisa, porque nem tudo vem na mão. Primeiro a gente aprende a criar responsabilidade, que é um bagulho que dentro tem que vir, tem que frequentar, sendo aluno. Depois, como professor, tu tem que administrar, vamos supor, fazer chamadas. E daí tu tem que aprender, situações que, como aluno de sala de aula, tu aprende como professor depois. Tu vê o cara perturbando ali, tu vai ter que falar como professor para ele. E daí a gente para pensar, dentro de sala de aula tu faz a mesma coisa. Mas daí dançando muda a situação. Daí tu cria uma responsabilidade a mais, um outro ponto de vista. Qual a importância dessa escola abrir as portas para a comunidade nos fins de semana? Eu acho a melhor coisa que tem, porque aqui dentro da comunidade de Morro Alto não tem outra praça. O colégio estando aberto no sábado, em vez de as crianças estão correndo na rua, estão tirando pé nas casas, estão aqui dentro. Estão aqui dentro fazendo várias oficinas, lendo revistinha, escrevendo, desenhando, dançando. E daí tu vem aqui, tu te expressa, tu dança, tu faz o que tu mais gosta. É
é o que tem de melhor daí. Começando o Salto para o Futuro, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui em nosso estúdio. Maria Beatriz, no vídeo que a gente acabou de mostrar, na fala do Paulo fica evidente uma noção de protagonismo quando ele diz que a escola ajudou muito, mas que ele também teve, usando a expressão que ele usa ali, que correr de atrás. Quer dizer, boa parte do esforço foi e é dele. De que forma esse conceito de protagonismo juvenil se articula, se relaciona com as ações de educação integral? Bom, boa noite, Murilo, boa noite, colegas de debate. É importante pensar que o direito de aprender e as possibilidades de aprender se referem a outros domínios que não só os da escola e da sala de aula. Isso supõe reconhecer e valorizar outros saberes e outros conhecimentos para além daqueles espaços restritos na presença do professor, mais diretamente, e o que implica superar, então, que vai exigir superar a fragmentação do currículo e das experiências e a forma como a gente considera cada uma dessas experiências na formação desses sujeitos. E o Paulo é um exemplo de como outras experiências, às vezes, são necessárias para que um aluno possa enxergar sua capacidade de aprender. Que muitas vezes, na sala de aula, com determinados professores, ou com seu professor especificamente, isso não parece possível. Então, essa pluralidade de experiências, a diversidade de saberes e conhecimentos que circulam nas experiências de um aluno como o Paulo, é que possibilitam a imersão, a visibilidade de capacidades, de uma inteligência e de várias inteligências, não uma só. E eu que estive lá conversando com ele em Porto Alegre, acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que certamente essa experiência mudou a forma como ele vê a escola e a forma como ele se vê dentro dessa escola também. E como ele é visto pela escola. Exatamente. Tânia, o texto do boletim fala em educação enquanto uma responsabilidade coletiva. O que, na sua opinião, se espera dos diversos atores sociais no trato com essa responsabilidade? Meu boa noite também para você, Murilo, para os colegas, boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo e eu agradeço pela oportunidade de participar desse debate tão importante. Nós que agradecemos pela presença. Eu acredito que o que se espera, antes de mais nada, dos diferentes atores sociais é o envolvimento e o compromisso com essa responsabilidade educativa. E quando a gente fala em atores sociais da educação, a gente pensa em primeiro lugar nos atores mais tradicionais, que são os atores escolares. Mas a gente vive atualmente, acredito que durante essa semana toda esse foi um dos pontos centrais do debate sobre educação integral, um momento em que esses educadores escolares são convidados a convidar outros atores para assumirem a sua responsabilidade coletiva pela educação. E aí, nesse momento, o que se espera, principalmente, eu acredito, é uma atitude de abertura, de flexibilidade, de capacidade de ensinar, mas também de aprender, que eu acho que é o que a gente vê no vídeo, nos dois momentos das duas experiências. Existem momentos que eu ensino e existem momentos que eu aprendo, e eu aprendo principalmente quando eu ensino. E para eu fazer bem essa alternância de papéis, eu tenho que ser capaz de empreender um diálogo com diferentes atores, com diferentes espaços, com diferentes formas de relação, e ser capaz de dividir responsabilidades. Eu acredito que essas são competências, essas são atitudes que nós hoje somos muito chamados a desenvolver. Ana Paula, você é protagonista, uma das protagonistas de uma experiência em curso lá na Escola Ulisses Guimarães, em Belo Horizonte. Queria que você contasse para os cursistas que estão nos assistindo agora o que muda na prática de um professor, no cotidiano de um professor, quando ele está inserido numa escola cujo desafio é promover a educação integral. É um prazer estar aqui, e aprender com vocês e trocar experiências, e trazer uma experiência que tem dado muito certo em Belo Horizonte. Para o professor, a primeira coisa, ele tem que conhecer essa comunidade. Ele tem que se abrir, ele tem que olhar essa comunidade e descobrir nela não só as suas necessidades, mas principalmente as potencialidades que essa comunidade tem. A partir do diálogo, ele vai conseguir aproximar esse aluno dos seus objetivos, do objetivo da educação, dessa educação, que é a educação integral desse aluno. Na escola Ulisses Guimarães, tem esse professor, que no caso sou eu, que é o professor comunitário. Ele articula com toda essa comunidade, com todos esses atores, e traz para a escola e apresenta para a escola, para aqueles professores que ainda não estão tão abertos assim, que comunidade é essa, o que ela acrescenta, o que ela tem para mostrar, e que aluno que é esse dessa comunidade, O que ele precisa, o que ele deseja daquele espaço naquele momento que ele está aí.
Então, essa função do professor comunitário, ele tem que mapear esse local. O aluno, ele te leva para conhecer esse local. Então, quer dizer, você tem que aprender a aprender com esse aluno. Então, para você aprender, aliás, para você ensinar, você tem que estar disposto a aprender. E essa é a função do professor neste momento. Agora, Maria Beatriz, a gente falou várias vezes ao longo dessa semana da importância desse diálogo da escola, do professor, com os diversos atores que estão aí envolvidos nesse cotidiano escolar. Agora, o que pode garantir que esse diálogo seja um diálogo de qualidade, que não seja uma abertura, como é que eu posso dizer, uma abertura pela abertura apenas? Que essa comunidade escolar, que esses diversos atores tenham mesmo participação nesse contexto e nos rumos da proposta de educação integral que essa escola esteja desenvolvendo. A gente tem falado da construção de um projeto pedagógico coletivo. E isso implica pensar num projeto que não se restringe à ação escolar, mas um projeto, e isso envolve reconhecer um novo conceito de projeto pedagógico. No momento que esse projeto ele é proposto, ele precisa contar com pelo menos a boa vontade, uma atitude de abertura dos diferentes agentes que podem participar desse projeto pedagógico, da execução, não só da execução, mas da elaboração desse projeto de forma ampla. Mas se isso não acontecer, cada uma das partes pode tomar a iniciativa no sentido de convocar, né, uma reunião, uma congregação de esforços nesse sentido. Os pais, por exemplo? Os pais, por exemplo. Os pais, o que a Ana Paula trazia, a própria questão quem são os possíveis parceiros para um projeto pedagógico que tem a educação integral como responsabilidade coletiva? Ontem, por exemplo, uma das convidadas falava que um artista que mora na comunidade pode ser esse parceiro. Isso vai implicar numa superação de uma ideia de propriedade que muitos professores e que muitas escolas têm em relação àquele conhecimento próprio, necessário para os seus alunos. E implica também reconhecer que os conhecimentos e os saberes que outros parceiros, eu acho que essa palavra parceiro já coloca a ideia de que eu vejo a possibilidade de ter alguém ao meu lado, pensando na educação daqueles sujeitos, daqueles cidadãos, não futuros, já cidadãos. E eu acho que este movimento ele é fundamental. Vamos agora ouvir a pergunta da Maria José, do Maranhão. Tudo bem, Maria José? Tudo bem. Que tipo de projeto deve ser desenvolvido na escola para favorecer a solidariedade e produção de conhecimentos envolvendo toda a comunidade escolar? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. Tânia. Eu acredito que os elementos que a Maria José coloca são muito importantes. A solidariedade, a produção de conhecimentos e envolver toda a comunidade escolar nesse processo. E aí, complementando o que a Maria Beatriz disse, eu acredito que é muito importante nós pensarmos que nesse processo de solidariedade e produção coletiva de conhecimentos, ao mesmo tempo em que a escola não se sente detentora única das possibilidades de educar, ou, como ela diz, propriedade dela, a prerrogativa de educar, ao mesmo tempo ela não perde o seu lugar e a sua especificidade, a especificidade da sua ação, que eu acredito que é uma preocupação para muitos educadores escolares, para muitos professores. A escola, ela continua sendo, ela pode vir a ser cada vez mais um catalisador muito importante dessas diferentes ações pedagógicas. O professor tem um papel fundamental, o pedagogo, a pessoa que se especializou na educação, justamente em articular esse projeto pedagógico, dando a ele uma intencionalidade capaz de reunir essas diferentes potencialidades da comunidade, dos diferentes atores sociais, nessa perspectiva que a Maria José coloca de solidariedade, de produção coletiva. Então, o papel do professor, do pedagogo, do educador escolar, ele não se perde, mas ao contrário, ele ganha um novo significado. Ana Paula, a gente fala também bastante que a escola tem que se abrir, tem que considerar esses saberes, esses saberes que estão ali em volta, à sua volta. E essa comunidade também ela não está muito habituada a essa participação, de forma geral. Claro que a gente não pode generalizar, mas geralmente ela não está tão habituada assim a participar do cotidiano da escola. O que pode ser feito para criar esse costume, essa participação, construir essa participação? Como é que vocês fizeram isso lá em BH? A gente tem a função, né? A gente tem um ator dessa comunidade que é o agente cultural. Essa pessoa, quando ela deseja trabalhar no programa Escola Integrada da nossa escola, ela apresenta uma proposta de trabalho.
E essa pessoa, além de apresentar essa proposta de trabalho, a gente tem que perceber a representatividade dela dentro dessa comunidade. Porque ele é que vai fazer esse elo com essa comunidade. Ele que vai puxar essa comunidade, vai mostrar para essa comunidade a importância da escola, a importância da participação da comunidade na vida dessa escola, no crescimento dessa escola. Então, ele é a figura-chave. Se você procura uma pessoa que já tem um trabalho forte, que conhece as deficiências e as potencialidades dessa comunidade, ele traz a comunidade junto. Não é a Ana Paula entrando dentro do aglomerado, entrando dentro do morro e buscando. Tem alguém lá de dentro que já está junto comigo, junto com os alunos, fazendo esse trabalho. Então, essa figura do agente cultural da comunidade, como a proposta de trabalho, né, que vai fazer esse caminho entre a comunidade e a escola. A comunidade vindo ao encontro. E aí é fundamental, né, Maria Beatriz? A comunidade que reconheça, a escola que reconheça esses saberes, por exemplo, e saiba avaliar essa proposta de trabalho trazida, por exemplo, por esse agente cultural, como diz a Ana Paula. Isso, eu acho que o que a Tânia trazia, esse trabalho de mapeamento, esse trabalho de identificação de potencialidades da comunidade. E não uma rejeição, um espírito de valorizar menos aquilo que não é escolar. E o que nós estamos percebendo na formação dos futuros professores é essa necessidade de se romper com uma cultura de formação que envolve tanto a educação básica como também no ensino superior, de distintas formas e distintos conteúdos e distintos programas, o que não aproxima, o que não facilita a construção de uma atitude para essa conjugação, para essa aliança, para essa disposição de reconhecer que outros agentes também têm o que trazer e também têm com o que contribuir. Ok. Professores comunitários, universitários e alunos da rede municipal são alguns dos envolvidos no programa Escola Integrada de Belo Horizonte. No programa, a proposta é reafirmar que a educação ultrapassa os muros da escola e pode estar presente em todos os espaços da cidade. Vamos ver agora um trecho do vídeo O Direito de Aprender, Educação Integral e Comunitária, do Unicef, que traz alguns dos protagonistas dessa história. Ei, garota. Ei. Tudo bem? Tudo. E aí, gente? O que vai ter hoje? Hoje nós temos informática. Oh, beleza. Existe um professor, que é o professor comunitário, que é quem coordena os trabalhos na escola. Eu trabalho aqui no bairro com muita alegria, porque eu tento trazer para as crianças um pouco do que eu consegui. Trazer para eles esperança de que, mesmo sendo daqui, de uma comunidade carente, às vezes até discriminada pelo restante da cidade, daqui pode sair grandes coisas, grandes pessoas, que a gente pode vencer. Esse professor trabalha com agentes culturais, que são pessoas das comunidades, né, que de certa forma já estão dentro das escolas, e os universitários, né, por meio de convênios. Né, a gente tem uma bolsa chamada Bolsa Estágio, que possibilita para a gente trazer esses universitários para trabalhar com os nossos alunos nas escolas. Então, nós vamos tempestar, a enfrentar esse aluno. Quem é inquieta? A ver? Trabalhar na escola integrada tem sido a prática do que eu estou aprendendo na faculdade. Do que eu estou lendo, eu estou aplicando aqui. Estou adorando trabalhar na escola integrada, entendeu? Eu achei um projeto assim, que veio assim para mudar o rumo da educação, acho que do Brasil, assim. Não, a escola integrada é tão legal, tem informática, no dia de informática eu faço... Não falta de jeito nenhum no dia de taekwondo, que eu gosto muito, como hoje vai ter. Todas as aulas eu gosto muito, aí eu faço questão de vir. Tânia, chama a atenção no projeto no Escola Integrada essa inserção da universidade através lá dos bolsistas, dos monitores do programa, e aí isso de uma certa forma responde críticas de alguns entrevistados que a gente já teve aqui em várias séries do Salto, que diziam que a universidade por muito tempo ficou de costas para o fazer pedagógico, para a realidade, para o dia a dia das escolas. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa inserção da universidade nesses programas já em andamento de educação integral. Realmente, eu
a minha presença aqui tem muito a ver com a minha inserção justamente nesse processo. Eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordeno um grupo de bolsistas que atua em 3 escolas do projeto Escola Integrada de Belo Horizonte e considero essa inserção fundamental e de uma grande riqueza, tanto para a universidade quanto para a escola. Realmente ela possibilita fazer frente a essa realidade que você está colocando, da universidade de costas para a sociedade ou para a escola. Então, por meio dos bolsistas, a gente tem a universidade presente dentro da escola, participando do seu cotidiano e aprendendo muito com a escola também. A universidade precisa desse contato com a realidade, embora ela faça pesquisa, embora tenha esse caso, por exemplo, é uma atividade de extensão, mas esse contato direto por meio dos estudantes, por meio dos bolsistas universitários, ele realimenta o trabalho da universidade. Por outro lado, para os monitores da universidade, é uma experiência riquíssima de formação, porque eles, muito antes de concluírem a graduação, eles já passam por diversas experiências pedagógicas como docentes, embora numa situação peculiar, e também é importante para a escola, pela riqueza que esses universitários trazem. E eu destacaria, dentre vários elementos que a gente poderia colocar dessa riqueza, o contato das crianças com alunos da universidade, que tem se mostrado nas nossas experiências algo de muita importância, principalmente considerando alunos de escola pública, que muitas vezes a universidade também para eles é algo muito distante, até em termos de projeto de vida, de pensar um dia eu vou fazer uma universidade, mas o que é isso, universidade? Enquanto para alunos de camada média é uma realidade muito próxima, tem crianças de camada popular, de escola pública, que nunca ouviram falar. E, de repente, eles estão lá com um monitor que é aluno da universidade, que comenta da prova que fez no dia anterior. Então, passa a ser uma referência para eles, de um horizonte possível para eles também. Vamos ouvir agora a Ana Silvia, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Tudo bem. O que uma ação coletiva traz de benefício à escola de educação integral? Ana, o que uma ação coletiva traz de benefício para uma escola de educação integral? É isso? Acho que sim. Bom, então, como é que você pode responder? Pois é, eu acho que, historicamente, os projetos para a educação têm sido elaborados e executados de forma fragmentada. Cada setor, e por isso se fala tanto hoje em intersetorialidade, quer dizer, a partir dos órgãos de governo, mas aí nós poderíamos pensar em todas as dimensões da sociedade, mas historicamente todos os projetos meio que fatiavam a escola e o aluno, cada um tentando dar conta de uma dimensão da vida desses sujeitos, e isso fazia com que a ação sobre as mudanças, ou mudanças efetivamente acontecessem muito aquém daquilo que se imaginava, exatamente por essa falta de conjugação de esforços que poderia proporcionar um ganho, né, e uma produção e resultados muito maiores do que se tem visto. Hoje, se pensar essa criança como uma totalidade na complexidade da vida contemporânea também, implica necessariamente numa ação coletiva, né, no sentido de que os esforços são conjugados, são multiplicados, e o sujeito da ação, o sujeito nosso dessa educação integral, ele não é disputado em diferentes espaços, né? Todos os espaços, para serem considerados educadores, vão ter que ter um projeto comum, objetivos, uma filosofia, e isso implica num diálogo, né? É necessário sentar e conversar quais são as finalidades desse projeto de ação integral. Isso qualifica a ação de cada um, não descaracteriza o específico da ação de cada sujeito, de cada agente, bem pelo contrário, potencializa, porque é uma ação que cresce exatamente pela troca, né? E essa avaliação a que você se refere é uma avaliação que deve ser feita pela escola, porque a gente já discutiu aqui ao longo da semana que a escola tem um papel de centralidade em todo esse processo. Eu estou te perguntando se é uma atribuição da escola, e em sendo, essa também pode ser considerada uma ação formadora. Os professores estão parados, pensando nessa... Parados não é um bom termo, mas os professores que estão ali discutindo aquela realidade, avaliando aquele projeto, eles estão de alguma forma se formando para aquela nova realidade. A gente pode dizer que são competências profissionais, a capacidade do diálogo, a capacidade da troca, a tolerância, o saber ouvir, o saber se colocar, e isso é muito necessário para que um projeto coletivo possa se instaurar. Então eu acho que a experiência que esses futuros professores, ou já professores,
essa experiência de se colocar, e a importância de já ir se colocando, que a Tânia trazia, né? Quer dizer, já ir se colocando, já ir experimentando, já ir se autorizando a sugerir, a fazer propostas para que um projeto mais coletivo possa ganhar cor. Certo. Ana Paula, Paulo José Costa de Campinas, em São Paulo, obrigado, Paulo, pela pergunta, quer saber, a partir do momento que a escola opta pela educação em tempo integral, o que fazer com os alunos ou mesmo com a família que não aceita essa nova realidade? Bem, a educação integrada, ela tanto a escola quanto a família, ela adere à proposta. Então, a escola, ela aderiu ao programa e a família, nesse primeiro momento, ela pode também aderir, se a criança vai ficar ou não participando do programa Escola Integrada, no caso, né? A gente tenta, agora, uma família vai contando para a outra experiência. Então, é mesmo aquela conversa no beco, na esquina do aglomerado, que um vai passando a experiência para o outro. A gente tenta mostrar para essa família o leque de atividades, o cardápio que a gente recebe de todas as atividades que a gente vai propor para aquela criança. Mas cabe à família decidir se ela vai ficar ou não. Tem que ser um desejo da família que essa criança participe. E como é que tem sido a reação dessas famílias que estão envolvidas lá no projeto da Escola Hoje Guimarães? nós temos 474 crianças na faixa etária de 6 a 14 anos que participariam do projeto. 300 crianças já fazem parte desse projeto. Então, acho que os números já mostram. Um dos projetos que nós desenvolvemos e que deu uma notoriedade ao nosso projeto, né, a cara do nosso território, foi a pintura nos espaços. Então, a comunidade, ela já começou participando, porque a comunidade tinha de rebocar suas casas para que as crianças pintassem esses espaços e fizessem intervenção artística. Então, isso já deu a cara do projeto dentro da comunidade. E a gente tem até um depoimento que a mãe fala, agora a gente percebe que tem escola dentro da comunidade. Né? Então, quer dizer, a nossa maior repercussão tem sido com as próprias mães que veem os seus filhos contribuindo para a melhoria da comunidade. E um oficineiro nosso que trabalha nessa intervenção artística, um agente cultural, ele coloca o seguinte, que ele é um morador da comunidade, ele coloca o seguinte, que a gente não está tirando as crianças das ruas, mas que a gente devolve as crianças para a rua. Ele foi além, as crianças pegam a rua, as crianças resgatam a rua para ela. Só para deixar claro para o cursista de todo o Brasil, quando ela diz aglomerado, quando a Ana Paula diz aglomerado, ela está se referindo às comunidades lá de Belo Horizonte. A forma como eles se referem a essas comunidades, são os aglomerados. Tânia, você queria comentar também? Eu te interrompi? Não, pode ir. Certo, então vamos aqui atender a pergunta da Lucenda Pimenta. Ela é professora multiplicadora da TV Escola do NTE de Anápolis, em Goiás. Lucenda, obrigado pela participação. Ela pergunta, pensando na realidade de outros estados, como se apresenta a participação dos professores das redes estaduais de ensino perante a realidade proposta para escolas de tempo integral. Ela se refere a capacitações, planejamento, disposição das aulas, carga horária, entre outros aspectos. Uma vez que o boletim cita novos modos, no tópico Novos Modos, o exemplo de Belo Horizonte do programa de escola integrada. Isso vai variar muito de acordo com cada rede de ensino. O que eu ia comentar justamente quando a Ana Paula falava sobre a pergunta anterior, é que não existe atualmente uma obrigatoriedade da educação em tempo integral. O que existe é uma indicação de uma ampliação progressiva do tempo da criança na escola, uma indicação pela LDB. Então, eu acredito que, como a Ana Paula exemplificou muito bem, essa participação das famílias vai acontecer muito mais à medida em que forem percebendo as qualidades, os resultados positivos, o envolvimento que os projetos possam gerar. E, voltando a essa pergunta presente, a forma como esses projetos se organizam varia muito de acordo com cada rede de ensino, com cada região do país. O fato de ter sido dado aqui um exemplo da rede municipal de Belo Horizonte não significa que esse mesmo modelo é o que vai ser implementado em diferentes redes. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos na rede estadual um outro projeto chamado Aluno de Tempo Integral, que acontece num formato um pouco diferente do Escola Integrada, já não é com a participação de alunos da universidade, o Estado contrata outros professores para ministrarem aulas no turno oposto e também fazem algumas parcerias com instituições da comunidade, ONGs. Então, todos esses aspectos que foram colocados na pergunta, eles vão variar de acordo com cada rede de ensino e eu acho que essa é uma riqueza desse momento. O fato justamente de a gente estar num momento de construção em que diferentes propostas podem ser organizadas de acordo com cada realidade. Cada região encontrando um projeto que tem a sua cara. Exatamente. Vamos ouvir agora a Glaci de Santa Catarina. Tudo bem, Glaci? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
A minha pergunta é a seguinte: a Escola de Educação Integral implica em estabelecer um novo paradigma para a educação. Como mobilizar os atores sociais para evitar a evasão e a repetência? Glaci, obrigado pela sua participação aqui no Salto. Gosto de ouvir sempre vocês aí de Santa Catarina. Só vou te dar uma dica, da próxima vez abaixa um pouquinho o volume da sua TV que a gente vai conseguir se comunicar melhor, tá certo? Então, Maria Beatriz, como é que você pode responder a pergunta da Glaci? Bom, eu acho que nós vimos já há um certo tempo tentando garantir o acesso das crianças, dos adolescentes e dos jovens à escola. E eu acho que isso, de certa forma, a gente tem conseguido, né? Os números estão aí até para comprovar. O que nós temos de desafio ainda presente é como assegurar a permanência desses alunos com aprendizagem. Então, a própria ação dos conselhos tutelares e do Ministério Público em termos de garantir que as crianças fiquem na escola, e muitas vezes as crianças são forçadas a ficar na escola, são buscadas em casa, o que desagrada, né, alguns professores até mesmo e algumas famílias, mas esse já existe então um controle externo à escola que de alguma forma vai assegurar que as crianças permaneçam na escola. Mas como fazer com que essas crianças aprendam estando na escola? E nós temos visto que o modelo escolar que nós temos, ou os modelos, não dá para dizer que nós temos um só, mas nós temos vários modelos escolares, não estão garantindo que essas crianças interajam e convivam e sobrevivam, digamos, no mundo contemporâneo, com as capacidades e com as competências que lhes estão sendo exigidas. Então, essa soma de ações e essa articulação de conhecimentos e de saberes que podem tornar esses sujeitos mais preparados para viver o presente e não o futuro, é a proposta de uma educação integral. Então, acredito que nós estejamos caminhando nessa direção. Ana Paula, lá na experiência que vocês estão desenvolvendo, a experiência em curso lá na Escola Ulisses Guimarães, da qual você é professora comunitária, esses índices, já dá algum impacto sobre esses índices aos quais a Glaci se referiu? Evasão, enfim, repetência? A evasão já tem um controle, que é o Bolsa Escola e Bolsa Família, que já existe, então as crianças já são controladas com relação ao número de faltas. Eu sempre falo que eu acredito é um processo, né? Eu falo que é um resultado que a gente percebe, nós que estamos mais próximos dessas crianças, mas é um processo que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Então, quer dizer, acho que tem resultado, sim, a postura das crianças. Eu gosto muito de falar com eles em postura. A gente tem que ter postura. Então, a postura das crianças já é percebido. A comunidade já olha essas crianças, porque a escola integrada, dentro dessa proposta, as crianças não ficam dentro da escola. Então, elas têm que caminhar pelas ruas do aglomerado para buscar outros espaços. A gente busca outros espaços da comunidade para que aconteçam as atividades. Então, elas têm que todo dia caminhar. E muitas vezes tem que caminhar em fim de ano, porque os espaços são muito pequenos, o passeio é muito pequeno, então em fim de ano. E a comunidade percebe como as crianças movimentam, como elas transitam quando estão na escola integrada e como era antes. Né? Então, quer dizer, já é percebido uma mudança do comportamento. A aprendizagem, ela tem um auxílio no Para-Casa e é com o bolsista. A gente faz questão que seja com o bolsista. Então, quer dizer, o Para-Casa já vem feito. Né? Porque as famílias tinham dificuldade em fazer o Para-Casa com suas crianças, porque eles tinham dificuldade na leitura, no entendimento dessas propostas. Né? Que eles estão acostumados com aquele BA da antiga, então para eles tudo era muito novo para eles. Então a gente já consegue perceber que essa criança já chega com as atividades propostas, realizadas, feitas. Né? Eles já chegam contando para a professora da escola a experiência que ele teve em outros espaços e convidando a professora a participar com ela. Então, acho que isso já é uma vitória, já é uma conquista, mas é um processo. Não adianta a gente falar que já temos um resultado em números que ainda nós não temos. Bom, Tânia, recebemos também a pergunta enviada pela Tânia Colodete, a Simone da Silva e a Patrícia da Conceição. Elas são do Polo de Tecnologia Educacional e do NTE, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Elas dizem: a construção de um projeto pedagógico para a educação integral está relacionada com as aprendizagens significativas, citando aí a página 32 do boletim, do texto do boletim que os cursistas receberam. Elas perguntam se há uma fórmula adequada para que cada escola construa seu projeto político-pedagógico.
Eu acredito que não fórmula, a não ser o que não seria uma fórmula, mas um princípio talvez seria justamente, recuperando um pouco do que a gente veio falando aqui, construir esse projeto pedagógico num diálogo com a realidade da própria escola. Por isso é que não pode ter fórmula. É claro que existem diretrizes para a construção de um projeto pedagógico, tem toda uma literatura que trata disso, né? Tem toda uma bibliografia que trata da construção de um projeto político-pedagógico da escola, mas essa bibliografia alerta que essa construção é uma construção peculiar em cada realidade, porque ela precisa ser feita na leitura dessa realidade, a partir desse diálogo entre os atores, construindo metas, construindo objetivos, a partir do diagnóstico que é feito sobre essa realidade, das necessidades, das demandas, no caso aí pensando num projeto de educação integral, as potencialidades da comunidade também. Então, não seria uma fórmula. Existem metodologias para se construir um projeto político-pedagógico. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos debatendo o papel dos profissionais que atuam na educação integral. No finalzinho do bloco anterior, a Tânia respondeu a questão de uma cursista e Maria Beatriz, me parece que queria comentar também com relação à construção do projeto político-pedagógico, a dúvida dos cursistas de Duque de Caxias. Isso, que eu acho interessante a gente pensar que esse movimento de amplo debate sobre a educação integral que está acontecendo no Brasil, ele é um debate renovado, né? Essa expressão já foi dita, acho que por outro participante aqui. Mas é importante a gente pensar que muitas escolas não precisam começar do nada o seu projeto, como se não tivessem experiência suficiente, ou repertório de experiências suficientes, para dar corpo a um projeto na direção de um projeto de educação integral. Até mesmo porque esse debate que vem acontecendo, ele visa não só incentivar a elaboração de projetos nesse sentido, mas também de dar visibilidade a experiências que já estão acontecendo. Então, o primeiro passo para a construção de um projeto próprio de escola seria se pensar sobre si mesmo, né? Quer dizer, o que nós já temos que atende a esse princípio que está sendo colocado, e a inovação, talvez, a mudança, o novo nesse projeto é pensar numa gestão compartilhada sobre a educação. Não só no âmbito da escola, mas no âmbito da comunidade local. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Ana Paula, recebemos a pergunta das orientadoras de aprendizagem do Teleposto de Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Aparecida e Marcília. Elas dizem que o texto fala que precisamos promover a integração dos atores sociais e instituir uma cultura de cooperação, diálogo, trabalho coletivo, solidariedade, para que de fato a educação integral aconteça. Elas perguntam, como a escola pode então promover essa integração se o que a sociedade busca é preparar-se para enfrentar o mundo competitivo? Primeiramente, eu acho que a base de toda essa proposta é o professor. Né? Então, a primeira coisa, para ter essa cooperação, o professor, aquele que está lá na escola com o aluno, ele tem que entender que ele que vai dar todo o eixo para as outras atividades de formação desse aluno acontecer. Né? O fato da gente estar no mundo competitivo se torna mais importante essa formação integral desse aluno. Porque não quer dizer que o mundo competitivo é uma universidade ou as outras formações. O mundo competitivo ele pode estar na área das artes, da cultura, que isso é muito forte dentro dessas comunidades. Então, eu acho que a base está ali no professor, a comunidade vai dar a potencialidade dela e esse aluno vai ter um leque maior para escolher e para determinar o seu caminho. Tânia, a Maria Beatriz falava da questão da gestão, que um desafio aí da gestão compartilhada da escola, pela comunidade, e esse é o tema da pergunta do pessoal de Duque de Caxias, mais um e-mail do pessoal do Teleposto de Duque de Caxias. Elas querem saber se a gestão escolar é autônoma para exercer a plena cidadania, buscando atingir resultados favoráveis na organização de sua tomada de decisão nessa proposta de educação integral. Um dos elementos que a atual LDB enfatiza é justamente a autonomia das escolas. É claro que toda escola está subordinada à legislação educacional, às diretrizes do seu sistema de ensino, da sua rede de ensino, seja ela estadual ou municipal, mas, como eu disse no início, atualmente a gente tem um grande campo, uma grande margem de atuação para as escolas,
por esse princípio da autonomia. Então, eu diria que para organizar um projeto de educação integral, a escola tem sim uma significativa autonomia, principalmente considerando algo que eu também já disse, o momento atual que a gente vive, que é de organização de diferentes propostas. Maria Beatriz, o texto de sua autoria afirma que a mediação de educadores da comunidade, de setores governamentais, da sociedade civil, agências formadoras, ela se associa à mediação dos educadores na escola, numa relação que não é de justaposição nem de subordinação, e sim de integração e complementaridade, de acordo com o que você diz no texto. Agora, quais são os principais desafios dessa mediação para que a escola tenha garantida essa sua autonomia? Eu acho que, em primeiro lugar, o reconhecimento de cada um desses agentes que buscam a educação integral e essa gestão compartilhada, o reconhecimento do que lhe compete, quais são as suas atribuições e quais são as suas possibilidades na promoção dessa educação integral. Então, este é um primeiro movimento necessário para que isso possa acontecer, né? O que nós temos visto na construção desses projetos comuns ou desses projetos coletivos é uma certa disputa, que nós poderíamos chamar de uma disputa de poder, onde cada um dos agentes, cada uma das partes tenta supervalorizar a sua ação e as suas iniciativas, exatamente porque a cultura que nos cerca e a cultura a qual nós vivemos e ajudamos a produzir, como a Ana, eu acho que trazia, é uma cultura de competitividade, né? Quer dizer, cada um tentando se superar ou superar o outro, mostrando que é mais importante. Então, este movimento implica uma certa singeleza, digamos assim, né? De que todos possamos sentar numa mesa e possamos reconhecer as fragilidades e as potencialidades da nossa ação, para que coletivamente a ação tenha maiores efeitos, né? Então, eu acho que e de novo a palavra diálogo, a gente insiste nisso, porque o diálogo não é ouvir a si, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão numa mesa conversando, os parceiros de uma educação integral estão sentados numa mesa, mas cada um continua a sua conversa a partir do ponto que parou, porque não valorizou e não integrou, né? Não trouxe para dentro do debate coletivo a contribuição do outro. Tá certo. Ana Paula, recebemos um e-mail da Cláudia Santos, ela é aqui do Rio de Janeiro. Cláudia, obrigado pela participação. Ela diz que o atendimento e a proteção da criança e do adolescente são pressupostos da educação integral. No entanto, proteção e atendimento muitas vezes podem dar um caráter assistencialista à escola. O que você pensa dessa questão? Dentro da nossa comunidade, a gente vê assistência social trabalhando, a Secretaria de Esportes trabalhando, a própria Polícia Militar com a parte dela de formação da segurança trabalhando. A gente só junta isso tudo para fazer um projeto único, uma proposta única. Todos eles já estão lá dentro fazendo trabalhos separados. A escola, ela vem centralizando todas essas ações que já acontecem nessa comunidade, nesse espaço, para que ela se torne única, para que não fique cada um fazendo a sua parte, cada um falando uma linguagem e ficando perdido. Então, quando a escola ela não vem só para ser assistencialista, não, ela vem para pegar todas essas ações e somar. Eu acho muito importante ressaltar esse aspecto, Murilo, porque realmente, pelo que a gente acompanha do caso de Belo Horizonte, de outros projetos, é uma das interpretações muito comuns. É muito comum a gente ouvir, às vezes, até professores dizendo, isso é um projeto para tirar a criança da rua, ou então para dar mais moleza para os pais. Eu já ouvi até esse tipo de expressão para a família. E eu acho que realmente nós não podemos perder de vista a especificidade da educação escolar. Realmente não é um projeto, ou nenhum projeto de educação em tempo integral, não poderia ser um projeto apenas para guardar a criança na escola. Senão não seria efetivamente um projeto educativo. Eu acho que a Ana Paula disse muito bem que a escola vai articular diferentes ações, e se ela percebe que tem uma criança que precisa de uma ação de assistência social, por que não a escola vai chamar o assistente social, ou, pensando num horizonte muito otimista, vai até ter um assistente social dentro da escola, como poderia ter um fonoaudiólogo, um psicólogo, ou então congregar profissionais que já estão em outros órgãos, mas com os quais a escola faça parceria. Quer dizer, por que não a escola pode exercer esse papel de chamar esses diferentes profissionais? Agora, o papel específico dela continua existindo e nós não podemos negar esse papel à criança, porque senão seria também subverter a ação própria da escola e
negar um direito da criança, que é o direito ao ensino formal também. Maria Beatriz, recebemos aqui mais uma pergunta do pessoal do NTE de Anápolis, em Goiás, obrigado. Dizem que, segundo a afirmação, qualquer espaço que se pretende educativo só ganha sentido se recheado pela relação educativa entre crianças e educadores. A partir desse pressuposto, um mosaico de ofertas pode se constituir em uma rede de aprendizagem importante e variada. Eles pensam que esse trabalho só será possível de ser efetivado através da coesão de ideias e ideais de um grupo gestor. De acordo com o vasto conhecimento de diferentes realidades em diversos estados e regiões, isso já está sendo encontrado, perguntam os cursistas de Anápolis. Este é o trabalho e a Tânia faz parte desse grupo que vem pesquisando as experiências que estão acontecendo no Brasil, nessa tentativa de se conhecer e dar visibilidade ao que já vem acontecendo, mas nós acreditamos e estamos percebendo que há muito mais do que se imagina em relação a experiências dessa forma. E o mais interessante, o rico, é que são experiências muito singulares. A gente vê experiências, por exemplo, de redes municipais que suas escolas estão no meio rural. Então, como é que a gente pode pensar em articulação de instituições quando muitas vezes numa área existe apenas a escola muito distante da igreja, do próprio centro da cidade? Como pensar, então, num projeto que contemple essa especificidade desse contexto? Então, as experiências são muito variadas, muito ricas, e na medida que elas forem se tornando visíveis e conhecidas, eu acho que isso vai encorajando outras experiências e outros educadores nesse sentido. Bom, a gente já está aqui se aproximando do fim do programa de hoje, infelizmente. Eu gostaria de começar a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Começando, Ana Paula, por favor, por você. Quais são os seus destaques para o que discutimos no programa de hoje? Eu acho que a base ser a escola, né? A finalidade está na escola. Né? A escola é o apoio, os professores, ele é o apoio para que toda essa proposta aconteça. Eu gosto muito de um pensamento do Carlos Rodrigues Brandão que ele coloca: ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na escola ou na igreja. De um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Obrigada. Tá certo, Ana Paula, a gente ainda tem um tempinho. Queria que você só dissesse como é que é esse teu sentimento de professora comunitária, esse trabalho em andamento, como é que você avalia essa experiência, como é que você está contribuindo para a sua própria formação? Eu sou encantada, né? Enquanto os meus bolsistas, que eu falo tudo é meu, né? Enquanto os meus bolsistas, eles estão tendo essa formação agora, né? Eles aprendem a escutar, a ouvir e a ver as necessidades dessa criança, eu precisei de 10 anos, né? Então, quer dizer, eu sou extremamente encantada, porque começou numa brincadeira de cortar um caminho. Então, eu subi de uma escola para outra, passando por dentro de um aglomerado, e eu comecei a olhar esse aglomerado. Então, enquanto o meu começou numa brincadeira, a desses bolsistas está começando com uma coisa séria. Então, eu sou extremamente encantada e convido a todos que queiram conhecer a experiência da Escola Municipal das Guimarães em BH, que vai e conheça, porque tem sido muito rico. Ok, Ana Paula, obrigado pela participação. Tânia, por favor, suas considerações finais. Eu fico muito feliz de ver esse debate sobre educação integral acontecendo nesse momento no Brasil, com todas essas questões conceituais que foram discutidas nessa semana, porque, na verdade, o debate sobre educação integral já acontece há muito tempo, e ele vem agora ressignificado pelas propostas de educação de tempo integral. Mas eu acredito que é uma nova oportunidade para a escola se repensar, como o caderno, né, o boletim coloca em vários momentos, para a escola repensar questões que ela vem já discutindo há muito tempo, desejos presentes entre os educadores há muito tempo, de uma escola mais viva, mais articulada com a realidade dos alunos, uma escola que se faça efetivamente uma comunidade de aprendizagem e não apenas um local de transmissão mecânica de conhecimento, de fragmentação. Então eu fico feliz que esse debate esteja acontecendo. Como a Maria Beatriz colocou, eu faço parte de um grupo que atualmente pesquisa as experiências em curso no país todo. São 4 universidades que estão fazendo esse trabalho. E aí a gente vê uma escola lá do interior do Pará que tem uma experiência muito interessante. E isso é muito bonito de perceber, que esse movimento acontece. E aí eu vou retomar aqui os versos do Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz: o mundo é muito grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Eu acho que se o mundo é muito grande, a educação é do tamanho do mundo, do tamanho da vida, e a gente só pode dar conta de verdade da educação se a gente for de mãos dadas com os diferentes atores educativos, com a sociedade de forma geral. Então, que a gente possa fazer essa caminhada e continuar fazendo essa caminhada pelo Brasil.
Ok, Tânia, obrigado pela participação. Maria Beatriz, por favor, seus destaques finais. Bom, eu acho que é importante o debate está instalado, está acontecendo, está provocando reações das mais diferentes formas, mas eu acho que é importante a gente deixar muito claro que projeto é esse, né? E eu acho que, em primeiro lugar, se pensar que é um projeto que prevê, ou que quer promover a inclusão social, né? A valorização da diversidade, a democracia e a alegria. E eu acho que todos esses depoimentos dos alunos, quando eles falam do se soltar, a gente vem acompanhando alguns relatos, e essa possibilidade de expressão mostram como muitas vezes a alegria parece que não é autorizada a acontecer na escola. E nós poderíamos aprender com as experiências que estão acontecendo exatamente que a alegria é possível acontecer inclusive nos espaços, ou principalmente nos espaços formais de aprendizagem, e para isso a associação de educadores se torna fundamental. Nós ainda temos um tempinho, Maria Beatriz, eu gostaria que você falasse da sua avaliação da participação da universidade, da entrada da universidade nesse debate, que você diz já está instalado há algum tempinho, sobre educação integral no país. Acho que a educação integral ela provoca todos os educadores, todos os agentes, né, que se pretendem educadores em relação à educação. Até porque o conceito de educação integral, ele necessariamente não envolve educação em tempo integral. E nesse sentido ele questiona os modelos, os formatos, as práticas que a gente vem adotando na educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E por isso a universidade está tendo a oportunidade de se rever e de alguma forma preparar já na realidade, e por isso a experiência dos bolsistas é fundamental, dos próprios estágios curriculares, uma experiência, uma preparação na prática, na realidade, não para o futuro. Ok, Maria Beatriz, obrigado pela participação. Agora eu tenho um recado para você, professor, que nos assiste em todo o Brasil. Já está na hora de começar a preparar os vídeos das poesias que vocês aí vão mandar aqui para a TV Escola, para que sejam exibidos durante a Semana da Poesia. A Semana da Poesia vai acontecer de 20 a 24 de outubro aqui na TV Escola, e você pode mandar os vídeos com as poesias preferidas dos seus alunos, ou mesmo poesias que eles tenham criado. Mas fiquem atentos, é muito importante que o material que vocês vão mandar aqui para a nossa produção tenha algumas informações. O nome da escola, o nome de quem aparece no vídeo, o título e, claro, o nome do autor da poesia, né? Depois de tudo pronto, é só mandar aqui para a TV Escola que a gente vai ter o maior prazer de colocar na tela poetinhas de todo o Brasil dizendo poesias bem bonitas para todos vocês, tá certo? Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o último da série Educação Integral. Participaram do programa de hoje Maria Beatriz Titon, professora do Centro Universitário Ritter dos Reis, no Rio Grande do Sul, Tânia Rezende, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e Ana Paula Fernandes, professora da Escola Municipal Ulisses Guimarães, em Belo Horizonte. A gente se vê na próxima série. Tchau!